Olá, o Sem Censura hoje está falando de literatura, de música, de cinema, de uma vacina que pode salvar a vida de muita gente jovem. Mas vamos falar com o Bruno. Bruno, temos reações? Temos reações, temos perguntas. O José Lima, ele pergunta qual a idade mínima para receber a vacina do HPV? Então, para as meninas são 12 anos, aliás, 9 anos, e para os meninos 12 anos, desculpa. E a Leonice pergunta se existe um tratamento para tirar as verrugas. Sim, existe vários, aí tem que individualizar o caso, laser terapia, usar algum tipo de medicamento, eletrocauterização, vai depender da localização, da extensão da doença. De uma série de situações que a gente tem que individualizar mesmo o tratamento. Foi? Domingos, me empresta seu livro. Então, conta aí, você deu aula para 20 mil pessoas? Mais de 20 mil. Como foi isso? Era um seminário de imersão que as pessoas iam para um determinado lugar, que era a universidade do professor, e em outros lugares também, mas basicamente ali, em um auditório para 900 mulheres e 100 homens, que a proporção era essa. As moças da faixa etária de 18 aos 45, no Paraná, basicamente, e em outros lugares também. E a ideia era mostrar a importância da leitura, a importância da literatura e do domínio da língua. E eram todos professores, né? Então, era de professor para professor, num sistema de discussão, etc. Então, eu fui registrando as dúvidas, os problemas, e cheguei à conclusão de que havia uma preocupação muito grande com o encadeamento dos conceitos fundamentadores e, mais do que isso, como ler, por que ler, né, um livro. Então é por isso que esse seu livro, ele segue exatamente isso. Quer dizer, exato. Ele é bom para professor, sobretudo? Bom para professor, mas eu procurei também abrir para as pessoas interessadas, para as pessoas comuns, que nunca pensaram, por exemplo, em que é possível você organizar a sua leitura, saber que livro você vai ler sem precisar ler o livro todo. Você abre o livro e verifica por uma série de características se te interessa ou não interessa. Não, é ótimo. Aí você começa assim. A primeira coisa é a língua, a comunicação. Nós falamos. É isso. E aí ele vai. Aí tem o fonema, aí tem o mofema, aí tem os signos, aí vai, e você vai, não é nem complicando, você vai de conceito em conceito e a gente vai acompanhando e até chegar ao texto. Aí chega no texto. Aí tem um texto assim, tem um texto assado, aí você dá os exemplos. É verdade, é verdade. A experiência se completou porque, além dos professores, eu dei também durante muito tempo em várias empresas cursos de exposição escritural, de relatórios, de textos, etc. Então, aí foram mais de 16 mil funcionários. Então, o livro nasce de uma experiência com o professor e com o público em geral, quer dizer, com o funcionário, né? Como você vai se comportar, de que maneira você vai, por exemplo, escrever um texto para o seu chefe, né? Como você vai fazer um relatório. Uma das primeiras preocupações era o tamanho do relatório. Né? Então, entre outras coisas, havia a proposta de um espelho do relatório. O chefe vai ler o seu espelho e vai ver se interessa a ele entrar nos detalhes. Mas o mais importante ainda é a leitura como prazer, que é o que as pessoas buscam, né? A literatura como lazer, como forma de você preencher os seus espaços de lazer. E isso eu insisti muito nesse aspecto, porque a literatura hoje ela tem concorrências bastante fortes, né? Os videogames, né? E antes disso, as várias manifestações. Mas você não é preconceituoso. Você diz que a gente, quando está se comunicando pelo WhatsApp, a gente está fazendo textos. Está fazendo texto, claro, está escrevendo, está lendo, que é muito importante. Isso. Está lendo. Não, eu não tenho. Eu acho que a cultura ela vive um processo de mutação o tempo todo. O grande problema é saber o que nós normalmente chamamos de cultura. O que nós chamamos de cultura são certas manifestações das ciências e das artes que passam a ser privilegiadas, mas cultura é uma coisa muito mais ampla. Só para deixar aqui lançar uma curiosidade, há mais de 250 concepções de cultura, depende do enfoque.
Claro, a gente Depende aqui da está em plena maneira. cultura. Nós estamos aqui em plena manifestação de cultura. De um lado, né, Isso. médica, do outro lado, aqui, daqui A a música. pouco, a música, o cinema, entende? Mas cinema e música são manifestações, são práticas estéticas, porque buscam o prazer das coisas, provocado pelas coisas de beleza. É aquilo que te dá um prazer, atuando em você emocionalmente, buscando as suas emoções profundas e, ao mesmo tempo, mobilizando o seu cérebro, mobilizando o seu raciocínio, o seu intelecto. É por essa dupla via que o texto entra em você. E então, por que a leitura se torna importante? Porque ela amplia os meus horizontes. Além disso, ela liberta. Ela liberta porque ela me dá a condição de eu descobrir, através dela, os meus direitos de cidadania. Né? Sejam os meus direitos como habitante da cidade. Eu sei que posso usar a minha cidade se eu começar a ler certas informações sobre ela. Se eu começar a perceber que eu posso usufruir muito de um determinado museu novo que existe na Praça da Cidade e que eu vou saber muita coisa se eu tiver uma leitura informativa sobre ele. Agora, a gente acaba sabendo que você gosta muito de poesia, porque o que Gosto. você cita é Camões, é Vinícius, aí vai a lista, todos os teus exemplos é poesia. Agora, a última frase é linda, vou ler, hein? Leia, por favor. A leitura, em especial a dos textos literários, ainda é, na contemporaneidade, uma das atividades mais eficazes na direção do nosso conhecimento, de nós mesmos, dos outros, do mundo e de nossa relação com os outros e com o mundo. É verdade. É muito isso. lindo. Essa é a função da literatura, né? E da leitura mesmo. Né? Porque o que acontece? A leitura de um texto, ela se vincula ao que você sabe. Eu começo o livro dizendo isso, que eu acho que é muito importante. Qual é a primeira preocupação natural do ser humano, desde que ele se entende como gente? Essa era a primeira pergunta motivadora de todos os cursos que eu dou, é sempre essa. A primeira preocupação é saber das coisas. Desde que uma criança toma consciência da sua condição humana, que ela começa a aprender a ser gente, ela tem consciência de que ela é gente, ela começa a fazer as perguntas. Aquelas perguntas que todas as mães conhecem. Mamãe, como é que eu nasci? Papai, você tem barba? Por que você tem barba, mamãe não tem? E não sei por que, uma pergunta que é sempre feita às avós, Leonardo. Viu, Vera? Elas perguntam, vovó, quando a gente morre, vai para onde? Vai para onde? Eu não sei por que as avós têm que responder. Por que será, né, Vila? Pois é, Por que então, será? Pois é, nessa faixa etária em que Sabedoria da senioridade. É verdade. As crianças uma sacam, coisa né? muito interessante. Mas as perguntas, essas crianças não estão fazendo essas perguntas impunemente. Elas atendem a essa necessidade. E quem disse isso não fui eu, foi um cidadão chamado Aristóteles, que disse num livro chamado Metafísica: a primeira preocupação natural do ser humano é com o conhecimento. Então, a primeira preocupação nossa é saber das coisas. E a segunda, contar para os outros o que sabe. Conhecer e Contar para os outros o que sabe é o mesmo que tornar comum aos outros a minha concepção de mundo, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço. Né? Então, essa segunda preocupação é fazer com que os outros saibam o que eu quero que eles saibam. Ou seja, tornar comum os meus conhecimentos. Tornar comum é o mesmo que comunicar. Logo, as duas preocupações fundamentais do ser humano são o conhecimento e a comunicação. Aí começa a festa. Aí Como você é que diz eu assim, me aí ele tem um comunico? texto, eu adoro isso que ele faz, de vez em quando ele faz assim, pensemos. É uma frase, pensemos. Aí ele começa um outro raciocínio. Muito bom, seu livro é uma delícia. Obrigado, Vera. Obrigado. Gostei Fico muito feliz. de ler, foi um prazer. Mas continue conosco. Sem dúvida nenhuma. Bom, Vamos lá, Késia. Já que ele falou que ele gosta muito de poesia, vamos continuar na poesia? Sim. Vinícius de Moraes gosta? Né? Conta, não, vamos lá. O que você, com essa juventude toda, está fazendo na Bossa Nova que é coisa de velho? Olha, como você falou, eu vou falar do que eu não sei, né? Tá. Eu vou falar de tudo que eu aprendi, mas eu nasci na época errada. Porque o meu gosto musical, eu tô na época errada. Lá a gente conta um pouco das histórias da Bossa Nova, dos encontros, de como surgiram as músicas. São histórias maravilhosas, assim. O espetáculo é lindo, é bem bonito. E o Vinícius é um xodó, né, pra gente, assim. Para mim, pessoalmente, assim, eu gosto muito de todas as canções
Eu já canto muito antes do espetáculo. A gente tinha feito antes uma peça que falava da Bossa Nova, que era o Garoto de Ipanema, e o espetáculo ficou reduzido. Você estava no Garoto de Ipanema, que estava aqui no teatro? Na inauguração do Teatro de Riachuelo. Isso. E a gente reduziu e tem muito mais música agora. Virou uma espécie de sassaricando da Bossa Nova? Porque a gente fala diretamente com o público, né? Não temos personagens. Nós contamos as histórias e cantamos. Interpretamos algumas coisas, mas não como Vinícius, ou como Tom Jobim, ou como Nara Leão. Conta uma história, eu fiquei com vontade de saber uma. Uma que eu adoro é que quando o Menescal foi pescar com a sua turma, com o Nara, com o Boscoli, e eles ficaram à deriva, em alto mar. E aí tentaram puxar o motor, e o motor fazia tatá, 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 tatá. E assim nasceu o barquinho. Juro. Essa é a história que eu mais amo, porque eles ficaram com essa cadência, com essa divisão. Mesmo? Dia de luz, festa de sol e o baque, tá. É maravilhoso. Os caras são tão musicais, né, assim, que de tudo virava música. Pode ter sido marketing depois, mas que é uma boa história. Eles falam que tem várias histórias e que todas são verdadeiras. Que até que eles não contam são verdadeiras, que todas valem, assim. Tem do encontro do João com o saxofonista americano Stan Getz, que eles fizeram um show de bossa nova no... Me corrige, tá? Porque você sabe mais do que eu. Fizeram. Porque ele tá fazendo um livro aqui, o filme. E aí eles fizeram um show no Carnegie Hall, que foi muito mal falado pela crítica brasileira, mas que lá foi um sucesso. E aí eles passaram uma temporada lá de sucesso, tudo foi acontecendo mais para eles, assim, a bossa nova chegou aos Estados Unidos a partir desse show. E o João Gilberto se uniu ao Stan Getz para fazer um projeto, que era o Getz Gilberto. E eles precisavam de uma pessoa que cantasse em inglês. Aí o João convidou a Gertrudes, que não era cantora. E a partir daí, ela teve uma carreira de sucesso musical. A partir desse encontro. A mulher do João, não era isso? A Astrud Gilberto. Exatamente. Ela falava inglês? Devia falar, né? Cantou, ela canta lindamente, inglês, né? cantou lindamente. Canta lindamente, sim. E a partir daí, ela teve uma carreira musical. Mas muito legal. A gente até fala na peça, ela fala, mas eu nem sou cantora, nem sou profissional. E ela arrasa. Só é isso. Verdade. E ela arrasa. Mas aí conta, o espetáculo são quantas músicas que vocês cantam? Quantos cantam? Nós somos 5 cantores, atores. Tatiana Koller, Cláudio Lins, Eduarda Fadini, Stephanie Serra e eu. Tá. A gente... Nossa, acho que somos 28 músicas, quase. São bastante Divididas músicas. igualmente entre vocês, dão umas 6 músicas para cada um, mais ou menos. Porque tem duetos, tem trios, tem alguns momentos que a gente canta junto, todos, né? E dividimos pedacinhos de música. Tem texto no meio da música. É bem interessante, assim, é bem dinâmico. E tem dança. Tem dança também? Tem dança, claro. Vocês todos são atores, cantores, dançarinos? Dançarinos porque a gente é ator, né? Não somos dançarinos. Não, mas nesse temos sentido. uma boa movimentação corporal. Assim, mas você é cantora? Sim, sou cantora profissional. O atriz está vindo. Veio depois, mais uma coisa. Veio depois, assim. Eu cantei a minha vida inteira, né? Meu avô era maestro, cantei na igreja desde muito pequena. Gente, a gente tem que abençoar a igreja evangélica. Ela faz muito bem a música. Sim, Verdade. Desde que eu comecei a cantar e falar juntos, desde muito pequena. E aí eu fiz parte de um grupo de teatro, Nós do Morro. Legal. No Vidigal, Ruth Fraga. Exatamente, Gude Fraga, nosso guru. E por causa da música eu procurei o teatro, porque eu era muito tímida, eu não conseguia me movimentar muito no palco, porque na igreja tem uma... É diferente, né? Na igreja a gente canta por um motivo, não é pra gente. A gente não recebe, né? A glória não é pra gente. E aí, quando eu comecei a cantar profissionalmente, eu ainda tinha uma postura muito, muito restrita, assim, de público. E aí eu procurei o teatro. E Nós do Morro me libertou. Criei asas a partir de lá. Então, a atriz veio depois mesmo. Tá. A minha formação primeira é como cantora. Então, antes que eu esqueça, vamos lá. Dia, hora... Sextas e sábados, 19 horas, no Teatro Leblon. E aos domingos, 16 horas. Tá, maravilha. Mas a gente tem um pedido. Vamos lá, Domício. O que a gente vai pedir para ela cantar? Vamos.
Chega de saudade, né? Que vocês João já- Gilberto, Chega de saudade, é João Vinícius e Tom? De quem é a música afinal? É Vinícius e Tom. É Tom e Vinícius, Tom e né? Vinícius, Tom Tá, e tá Vinícius. tudo bem, né? Tá tudo em Tá tudo em casa. casa. Tá tudo em Tudo casa. em casa. Então vamos lá. Como é que chama o espetáculo? Bossa Nova em concerto. Em concerto, ok. Exatamente. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, calado assim, colado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Nossa, Kézia, abalou. Herbert Souza, Herbert que é o Souza, nosso maestro lá. Muito Direção bom. de Délia Fischer, e ele é o nosso regente. Mas a gente ainda vai ouvir o Herbert. Não vai? Ah, no final a gente volta com vocês dois, ok? Vamos para mais um intervalo. O Sem Censura volta já para o último bloco.